Bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos lá, né? Uma satisfação estar aqui nessa manhã de sábado para a gente acrescentar mais conhecimento aí na nossa formação. Então, o meu grupo vai realizar o experimento de uma confecção de pilhas, né? A gente escolheu a pilha de água sanitária e, através desse experimento, a gente vai perceber a transformação da energia química em energia elétrica. Vamos observar uma reação de oxidorredução, onde vai ocorrer a transferência de elétrons, e vamos explicar cada componente, né? O que cada um significa, onde fica o ânodo, o cátodo. Então, a gente vai mostrar a realização da pilha, né? A nossa amiga Raine demonstrando através do vídeo. Aqui vamos fazer o experimento da pilha, vamos utilizar 2 copos de vidro, vamos utilizar também o papel alumínio, uma água sanitária, o fio, esse fio de instalação mesmo. Vamos dar uma fita que vai usar para prender o fio no copo. Primeiro passo, a gente vai cortar o fio, vai cortar na medida que ele vai passar um pouco do copo, ele tem que ficar no fundo do copo. Vai ser preciso cortar 4 pedaços. Aí, no caso, vai ser tirado a ponta com a ajuda de uma faca. Vamos fazer isso dos 2 lados do pedaço de fio. Aí, vamos colocar o fio tocando o fundo do copo. Aí, com a ajuda da fita, a gente vai fixar esse fio no copo para dar uma estabilidade no fio. Fazer isso com os 2 pedaços de fio em ambos os copos. Aí vamos utilizar o papel alumínio. Esse papel alumínio vai servir como zinco. A gente vai fazer uma dobra nele e vamos colocar no fundo do copo. Ele vai servir como o polo negativo e, no caso, ele vai substituir o zinco. Aí vamos colocar o fio encostado no papel alumínio e vamos fazer o processo de amarrar, no caso, segurar ele com a fita. Vamos fazer esse processo, aí ele será o polo negativo e o outro lado será o polo positivo. Aí vamos fazer esse processo com o outro copo também, do mesmo jeito. Finalizado, os 2 pedaços de fio não pode tocar um no outro dentro do copo. Aí vamos acrescentar água sanitária dentro dos 2 copos. Vamos usar um pedaço de fio, esse fio foi descascado, para usar para ligar o positivo no negativo. Foi ligado o positivo no negativo e agora vamos fazer o teste do nosso LED. Aí aqui a gente vai ligar o positivo no negativo no LED. Aqui, ó, percebe-se que o LED acende. Aí, no caso aqui, a gente finalizou a pilha usando a água sanitária. Agora eu vou mostrar outro vídeo para ficar mais claro e mostrar o LED acendendo, né? Porque no primeiro vídeo não ficou tão claro.
Deixa eu só apresentar aqui de novo. Então, como vocês podem ver aí, o LED está acendendo, né? Tranquilamente, só para ficar mais claro o vídeo, né? Então, a gente vê que tem uma reação de oxirredução. A gente observa que essa reação transforma a energia química em energia elétrica através da movimentação de elétrons. E diferente da eletrólise, ela é uma reação espontânea. E a gente vai ter o fluxo de elétrons saindo do alumínio, passando pelo cobre, em direção à água sanitária de novo, né? E a gente vai ver que o alumínio ele vai oxidar, ou seja, ele vai doar elétrons. E nesse caso, como o professor já havia comentado, vai ser, em vez do cobre, como eu estava comentando, vai ser a água sanitária que vai reduzir, correto, professor? Isso. Ou a água sanitária ou o hidróxido de sódio também presente, né? O cobre não participa da reação, ele participa só para fechar o circuito da pilha. É tanto que, como você usou folhas de papel alumínio, né? Esse cobre que está em contato com o papel alumínio poderia fazer o contato fora do copo, tá? Sem ter que mergulhar na solução. Tá certo? Então, esse pedaço de fio de cobre que está em contato com o papel alumínio poderia ser feito até fora do copo. Seria até melhor, porque aí você poderia, inclusive, prender, até com um prendedor com grampo, tá? De cabelo, ou até mesmo com um prendedor de roupa, tá certo? O fio de cobre, a folha de alumínio. Também essa reação tem outro inconveniente de usar a folha de alumínio, porque a folha de alumínio, de um lado, ela é plastificada. Não sei se vocês percebem que a folha de alumínio, de um lado, é mais brilhoso do que o outro. Tá? O lado mais brilhoso é um plástico, tá certo? Ela é plástico. E do outro lado, ele é fosco, que é onde está exatamente o alumínio. Da forma como você vai dobrar a folha de alumínio para fazer o eletrodo, se você dobrar de forma que fique o alumínio plastificado, aí vai dar outro problema também da pilha. Então, você tem que ficar atento para dobrar, na hora que você for dobrar a folha de alumínio, dobrar de forma que o metal fique exposto e não o metal plastificado, tá certo? Certo, professor. Eu vou até compartilhar com vocês as informações que é mais comum a gente achar na internet. Essa aqui são as informações. Não sei se o grupo 3 que apresentou primeiro, não sei se foi exatamente essas informações que eles encontram na internet, mas basicamente, de todos os experimentos que eu assisti, de tudo que o material que eu li, eles apontam como se acontecesse isso. O alumínio, ele vai oxidar, então ele vai passar para Al3+, e vai doar 6 elétrons. E o cobre, ele vai receber esses elétrons. Então, a gente tem a reação global, né, que é 2 Al mais 3 cobre 2+, vai formar o 2 Al3+, mais 3 cobre 0. E um detalhe importante é que, às vezes, eles nem colocam em evidência a participação da água sanitária. A gente tem aqui o hidróxido de sódio mais o gás cloro, que vai formar o cloreto de sódio, o hipoclorito de sódio e água. Então, basicamente, professor, quando a gente vai procurar informações sobre essa reação, sobre o funcionamento químico de fato dessa pilha, a gente encontra muitas dificuldades, porque a gente basicamente não encontra. No caso Na aí, só realidade, se você não fosse, tem. por exemplo, a pilha de Daniel, né, professor, que usa o sulfato de Sim, cobre, aquela coisa toda. exatamente. Que não foi o caso aqui, tá? Você poderia, por exemplo, essa reação da água sanitária, isso é a reação na indústria, na fabricação da água sanitária. Ela reage hidróxido de sódio com cloro para produzir hipoclorito. Isso é na indústria que vai quando você compra a água sanitária, ela já está pronta, tá certo?
Então, isso aí é um tipo de coisas que, se o aluno não atentar, ele vai aprender errado, vai repassar errado. Porém, isso aí, para mim, é um fake, tá certo? Porque é Certo. um equívoco muito grande. Não, e quando a gente olha só, e quando a gente começa a lembrar da reação de Daniel, da pilha de Daniel, a gente encontra até uma certa semelhança, né? Por isso que pode induzir ao erro. Porque ele mostra que é todas as duas semi-reações e tudo, reação global. Só que quando eu vi isso aqui, eu fiquei me indagando, tá, mas e a água? E a água sanitária? Onde é que ela entra? Pois é, né? É, quando se surgiu, né, a ideia de montar uma pilha baseado em um agente oxidante, seria isso, né? Você oxidar o alumínio, tá? Você oxidar o alumínio, aí no caso aí está formando o hipoclorito, né? Esse hipoclorito iria oxidar o alumínio, né? A chapa de alumínio, iria para óxido de alumínio. Só que isso não é verdade, porque o óxido de alumínio poderia até se formar. Só que, como eu falei, o óxido de alumínio ele isola o alumínio da reação. Uma vez formar, é igual você ter um ferimento e aquele ferimento criar uma casca. Pronto. Depois que cria a casca, ali não tem mais infecção, porque ali já está protegido. Tá entendendo? É igual o eletrodo de alumínio, tá? É uma proteção que vai formar no alumínio, na superfície do metal, e vai impedir de reações futuras acontecer. Tá? Então, um dos problemas é esse, né, com relação ao alumínio. Talvez se você utilizasse outros metais, tá? Talvez, aí tem que ver a questão do potencial, né, naquelas tabelas de potenciais. Aí você iria olhar, se eu usasse no lugar do alumínio, se eu usasse um prego, né? Porque o prego é feito de ferro. Será que a reação com ferro seria outra? Será que eu ia produzir elétron suficiente para acender uma lâmpada, para gerar um... Enfim, você teria que fazer vários questionamentos, tá certo? Isso é que é investigação científica. Você procurar outras informações por algum problema que aconteceu no teu experimento. Tá entendendo? Mas o hipoclorito, eu não tenho hipoclorito, eu vou procurar outro reagente. Que outro reagente eu poderia encontrar com facilidade na minha cidade, né? Tá entendendo? Será que algum medicamento poderia funcionar também como algum reagente que eu pudesse construir uma pilha? Então, são questionamentos que surgem e a pessoa vai ter que dar uma resposta para esses questionamentos. Tá entendendo? Tá ok, professor. Então, basicamente é isso, professor, nossa participação na aula de hoje.